Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante. Vamos falar sobre astrologia, sobre esse monte de planeta retrógrado aí. E agora que a gente tem aí Marte no signo de Virgem, o que quer dizer aí referente a esses desafios do céu astrológico? Vamos lá. Então, quando a gente está falando desse momento astrológico, né, é um alerta. Por quê? É uma temporada, né, referente a esse Marte em Virgem, né? Mais uma vez aí que apronta aí algumas coisas assim que tem o lado positivo e o lado negativo, depende de como a gente vai sintonizar. Então, o que que a gente tem aqui? Como um karma instantâneo vindo à tona. Por quê? Nos próximos dias, então ela vai estar realmente uma conjunção entre Marte e o nó do Sul, então, ainda tem um ângulo desafiador também com Plutão. Então, pode ter aí um pouco de bagunça nas nossas iniciativas, tá? Então, a gente tem que reconhecer que esses nodos lunares, eles estão basicamente ligados ao karma. Então, nesses dias fica exato entre 20 e 21, né, agora de julho, a gente pode ver situações meio esquisitas e até mesmo irritação, impulso. Então, essa interpretação clássica, né, esses eventos do passado, mesmo kármicos, porque a gente está falando de eixo nodal sul, tende a se expressar de maneira bem dolorosa ou violenta por conta de Marte também, tá bom? Então, a gente, nessa expressão, né, nessa maneira aí, por exemplo, que como se porta nesse palco do mundo, né, pode ser o lado mais pesado e negativo também, tá relacionado a isso, né, um certo dor ou violência nesse sentido. Positivamente também a gente tem um lado bom de resolver questões pendentes, uma força de vontade e além disso também pode ser melhorado como um bom serviço ao próximo. A gente está falando de virgem, serviço, trabalho. Depois a gente tem, já vai ficar muito tempo essa dança aí de Saturno com Netuno, né? Ambos estão retrógrado no signo de Áries, mas essa conjunção ainda vai durar, porque são planetas mais lentos, tá? Lembrando que Netuno em torno de 12 a 13 anos e Saturno 2 anos e meio, que fica em cada signo. Então, esses trânsitos astrológicos bem significativos, de maneira coletiva também, individualmente até 2028, tá? Então, como Saturno tem a estimativa, né? Até 2028 e Netuno permanecendo até 2039 no signo de Áries. Então, Saturno, conhecido como Senhor do Karma, representa uma estrutura, responsabilidade, disciplina, limite, amadurecimento, realismo, desafios, dificuldades, né? Então, nos convida a construir bases sólidas em lidar com as consequências das nossas ações. Saturno é kármico, vale lembrar você olhar onde você tem Saturno no mapa e quais os desafios que faz, porque com certeza as coisas que ficam mais impactadas, a gente fica ali patinando, errando, volta, errando. É ali aonde Saturno tá, é aonde mostra as nossas lições que devemos aprender. Quando a gente está falando, por exemplo, de Netuno, Netuno simboliza o espiritual, o inconsciente, os sonhos, ilusões, intuição, dissolver dissoluções, né? E o coletivo. Nos conecta também com o transcendental, também pode trazer uma confusão, enganos e necessidade de desapego. Então, no signo de Áries, no caso desse primeiro signo do zodíaco, tem um arquétipo do início, da coragem, da ação, individualismo e do pioneirismo. Então, traz aí esse impulso direto. Então, a gente vê divergências, a gente vê dois planetas completamente opostos que traz esse desafio no signo de Áries. Então, esses dois, né, Saturno e Netuno em Áries, ambos retrógrado, como eu mencionei, se unem especialmente do grau ali que marca um novo ciclo, quando iniciou aí nesse grau zero. Então, já traz um novo início. Mais retrograda, no caso, como ele está agora. Então, a gente pode esperar fases de mudanças e reformulações, transformações radical. O que que traz? O signo coletivo, encerramento de velhos modelos e novos começos, né? A conjunção de Ares, por exemplo,
que traz esse signo do começo, aponta para um fim de muitas estruturas e conceitos conhecidos. Um período de desconstrução para que o novo possa surgir. Crise e reconstrução de liderança. Há uma tendência para o surgimento de líderes mais assertivos e diretos, mas também pode haver desilusões com figuras de autoridades ou gurus. Então, aqui a gente tem a parte do individualismo, nacionalismo. Essa energia ariana pode acentuar essas tendências de nacionalismo em busca de uma identidade autêntica, tanto no nível pessoal, né, quanto de nações. Então, traz esse ímpeto aí ariano, né? Aqui a gente também tem conflitos e embates, impulsividade de Áries, por exemplo, combinada com a energia de Saturno, né? Então, impulso de Áries com os limites, né, de Saturno. Então, a gente vê divergência, a gente vê um limitador, que é Saturno, e a gente vê Netuno, um diluidor, né? É uma dissolução, uma ilusão. Pode gerar embates em conflitos, com uma possível escalada de raiva e impaciência, porque traz a tônica do signo de Áries, tá bom? Movimentos sociais e espirituais, pode haver fortalecimento de causas sociais e ecológicas, com iniciativas mais diretas. A espiritualidade também ganha um novo cenário mais ativo, né? Mais ativo e menos contemplativo, a atitude, não só vislumbrar ali a teoria da espiritualidade, sim a prática e iniciativa, tá bom? Depois a gente tem também a atenção, as ilusões, o excesso de autoconfiança. Essa energia de Netuno em Áries pode levar a uma super valorização do livre-arbítrio, né? O que eu quero dizer, por exemplo, eu consigo, eu sou, eu posso. Então, essas crenças, essa falsa crença, né, fantasiosa, exigindo aí um olhar mais crítico. Então, que bom que Saturno está lá para fazer esse pé no chão de Netuno com Saturno em Áries, tá bom? É muito bom Saturno estar ali para trazer um pouco de realismo para essa situação. No plano individual, amadurecimento, responsabilidade pessoal. Saturno em Áries nos convida a assumir liderança das nossas próprias vidas, né? Então, mais autoconfiança, autonomia e esforço é um período de amadurecimento, né? Como a gente age no mundo, né? Exigindo um comprometimento e disciplina. Paciência é a virtude. Então, muito bom, mais uma vez, Saturno tá dando esse freio aí de não ficar fazendo movimento à toa, não perder tempo. Coragem e iniciativa, né? O trânsito encoraja também sair da zona de conforto, iniciar novos projetos e encarar medos. Revisão das crenças e valores. Muitas ideias e valores que antes eram dados como certos podem ser questionados. Então, levando uma reconstrução interna. Então, a gente, não tenho tanta certeza assim, né? Tenho tanta certeza, mas será que essa certeza a gente tem mesmo? Disciplina na ação. Áries adora começar. Só que Saturno, no caso, exige uma sustentação, força para que finalize uma situação, não só começar com fogo de palha, sim terminar, finalize, sustente os seus planos, os seus projetos, né? Então será preciso planejar antes de agir e entender que o caminho sólido nem sempre é o mais rápido. Então, divergência também, um signo rápido de inícios e Saturno segurando. Então é bom essa estrutura de Saturno, tá? Fortalecimento e autoconfiança. Ao enfrentar os desafios com responsabilidade, a autoconfiança tende a crescer, tá? E manter essa confiança no longo prazo. O desenvolvimento espiritual consciente, a conjunção pode promover a busca por uma espiritualidade mais autêntica, conectado com a ação, construindo pontes entre a criatividade e um propósito mais elevado. É aquele sonho que é realizado. Vou conseguir realizar esse sonho com trabalho duro e árduo. Então, dica para navegar bem nesse período aí de conjunção aí de Netuno com Saturno em Áries, né, retrogradado que eles estão, né, mas eles vão ficar juntos por um tempo aí no signo de Áries. Então, aqui a dica é agir com propósito, evitar impulsividade, correr sem direção, sem planejamento,
agir com consciência e construção com consistência, praticar autodisciplina, manter o foco dos objetivos e evitar distrações. Muito bom também se Netuno tem insights, né? O que traz esse vislumbre, esse sonho, esse colorido são os insights de Netuno, né? Então a gente tem aquela imaginação e a gente tem Saturno para colocar em prática. O que mais que a gente tem? Reveja os relacionamentos, então invista em conexões que promovam crescimento mútuo, né? E desfaça vínculos superficiais, tá bom? Então é alguma coisa que é intangível. Quando a gente está falando de Netuno, a gente fala, puxa, eu gosto daquela pessoa, nossa, eu não sei, tem alguma coisa. Confia nessa intuição, né? Nesse insight. E valorizar essas pessoas, tá? Referente à conexão que te traga crescimento, que te traga alegria, né? Sem fazer média para ninguém, sem vínculos, né? Que não te levam a lugar nenhum, superficial, que não engrandece, porque quando tem Saturno no jogo, a gente precisa de amadurecimento, crescimento. Geralmente Saturno não gosta de perder tempo, ele não vê que algo não traz crescimento, algum amadurecimento ali de crescimento não é legal. Então tem que ter conexão com os dois, tá? Saturno com Netuno. Aqui é muito bom a gente cuidar da nossa saúde emocional, reservar momentos de introspecção, autoconhecimento, encarando medos e questões não resolvidas. Buscar o equilíbrio, balancear entre a iniciativa e a coragem de Áries com responsabilidade e o realismo de Saturno, tá? Sem cair em ilusões netunianas. Aqui também a gente tem um período de desafios, né? Mas de grandes recompensas para quem souber aproveitar as lições de Saturno, né? Trabalho duro, pés no chão, com a intuição de Netuno. Um signo pioneiro de áreas de colocar em ação, tá bom? Aí a gente também vê esse tempero aí com Mercúrio retrógrado também em Leão. Aí aqui a gente já vê aqui que é complicado realmente, porque Mercúrio rege aqui a nossa rotina, o nosso dia a dia, que é uma revisão dos nossos planos. Então, por exemplo, a gente tem agora que entrou retrógrado 18 de julho, né? Entrou a 15 graus de Leão e vai ficar até 11 de agosto. Então aqui a gente tem essa impressão do céu aí, por exemplo, voltando para trás, né? Mas é um movimento aparente, tá? E não é muito comum, de 3 a 4 vezes por ano, tá? Então, cerca de quase um mês, 24 dias aí aproximado, sempre tem esse Mercúrio retrógrado, né? Então, praticamente 19%, 20% do tempo o Mercúrio fica retrógrado. Então, 3 a 4 vezes por ano, então a gente já tá acostumado, mas se não dá essa pausa aí, a gente sai com o pé no acelerador sem reaver e revisar nada. Então, só de ouvir, por exemplo, esse Mercúrio retrógrado, realmente as pessoas ficam até meio preocupadas, né? Relacionado a esse movimento retrógrado, um pouco problemático, desafiador também. Pode trazer um certo tipo de confusão na comunicação, interrupções de viagens, ansiedade, desentendimentos, discussões, panes tecnológicos, por exemplo. Aqui também a gente pode ter itens perdidos, a gente perde alguma coisa, um documento, alguma coisa importante, perdeu a chave, esqueceu, sabe essas coisas da rotina que a gente faz por impulso que esquece? A gente tem essa tendência, tá? Aqui também, por exemplo, a gente tem a tomada de decisão, por exemplo, negociações e comunicação também. Pode ter, por exemplo, impacto nos transportes, pode ser esquecer uma reunião, o relógio não tocou, você esqueceu de colocar uma pontualidade de despertar, você não conseguiu linkar, você não conseguiu entrar no link referente a uma reunião super importante. Então, assim, esses percalços do dia a dia, né? Então, o que que a gente tem aqui, né? O que que a gente pode, pelo menos pelo lado positivo, né? Experimentar um déjà vu. É como se a gente relembrar momentos do lado positivo, estando em Leão, momentos felizes de encontrar amigos, namoros inesperados, recuperar memórias e habilidades reprimidas de infância, por exemplo, reencontrar algum talento que você começou a fazer um curso, alguma coisa
de criatividade, que a gente está falando em Leão, né? Artesanato, algum hobby, algum prazer, algum colorido da vida, vem à tona para que você retome aquele projeto. Então, às vezes, a gente sai fazendo um monte de coisa e acaba deixando para trás. Quem sabe, retrogradando esse Mercúrio, a gente volta a valorizar aquilo que a gente iniciou, que é um valor interessante para a gente, né? Então, essa palavra reconsiderar, revisar, reavaliar, retornar, repensar, reformar, né? Então, isso traz esse Mercúrio traz esse rumo direto para a gente, aquilo que já iniciou, e eu preciso olhar de novo, né? Aquilo que já está em andamento, não novos, porque a gente pode se enrolar nesse ciclo, tá bom? Então, a gente tem esse desafio aí com vamos trabalhar da melhor maneira possível esse Mercúrio retrógrado, tá bom? Aqui problemas de comunicação, de tráfego, de comércio, a mercadoria que ficou parada, que atrasou. Se a gente está, por exemplo, comprando um presente e aí vai que dá um problema no correio, o presente não chega, essas coisinhas assim chatas, sabe? Relacionado também a compra, venda, né? Porque a gente está falando de Mercúrio também. Então, a gente tem que lidar com a melhor maneira possível, né? Então, essa parte de perspectiva renovada, né? Como eu já falei, que é um signo leonino. E o leão rege essa parte de criatividade, colorido, namoro, passeios, hobby. Um desafio de Mercúrio em Leão, por exemplo, a gente prefere aprender com as nossas experiências em vez de instrução, de indicação dos outros, né? Então, e não ouvir os outros durante esse período, né? É, pode ser um pouco custoso nesse sentido, porque o leão é um signo mais orgulhoso, então não admite levar desaforo para casa, por exemplo. Então, por exemplo, numa discussão, numa conversa, né? Pode ter, por exemplo, uma conversa atravessada, a pessoa pode se ofender, né? Porque Mercúrio ele tem e rege a parte de comunicação e a gente pode se sentir ofendido com essa situação. Isso pode custar um relacionamento, um emprego, uma paz no lar, às vezes você fala uma coisa atravessada, a pessoa entende outra, e por ser retrógrado no leão, a gente acha, opa, pera, o que essa pessoa tá achando que tá falando com quem? Então, tem esse lado mais altivo, né? Então, tem que tomar cuidado aí para não ter aí farpas, né? E pode custar aí caro situações aí que pode ficar desagradável, tá? Então, é a comunicação, língua afiada, por exemplo. Então, a gente vê aí que ele vai ficar até 11 de agosto, tá? Geralmente é uma influência um pouquinho problemática, né? Traz notícias desafiadoras, né? Como eu já falei, nesse sentido, mas também traz também como a gente pode recuperar as memórias reprimidas também, habilidades que a gente tinha, que a gente começou e não terminou, então vale a pena a gente retomar, tá? Agora um outro planeta também retrógrado que a gente vê que tem Plutão. Então, vamos lá, vamos falar sobre Plutão, que é o senhor do submundo. Então, está associado à transformação, controle, poder, renascimento, subconsciente, verdades ocultas, processos psicológicos e profundos. Então, quando Plutão entra em retrogradação, a intensa energia se volta para dentro. Então, a gente é convidado a revisitar e reavaliar, né, os temas plutonianos dentro de nós mesmos, olhar para o escuro, tá? Olhar para os nossos defeitos, olhar para aquilo que a gente tem que melhorar. Então, o que a gente pode sentir aí, o que a gente pode aproveitar melhor? Uma introspecção profunda, né? Olhar de cara a cara com as suas sombras, mergulhar no seu subconsciente, confrontar medos ocultos, obsessões, vulnerabilidade, desenterrar, por exemplo, o que está enterrado e trazer a luz para a cura. Então é muito difícil, tá? A gente encarar a nossa própria sombra. Então, aqui a gente tem uma reavaliação de dinâmicas de poder. A gente pode reavaliar as relações de poder, como eu lido com coisas relacionadas a autoridades de poder, por exemplo. Isso cabe até no sentido como Plutão. Urano, Netuno e Plutão são planetas relacionados aí à geração. A gente pode ter essa queda de braço, né? Esse Plutão aí
como a gente vê essas autoridades aí do mundo, né? Os nossos governantes, os presidentes, os que comandam o mundo, os que têm o poder na mão, essa queda de braço de poder, quem pode mais? E isso claramente é um Plutão retrógrado, tá bom? Então, essa reavaliação de dinâmicas de poder, né? Reavaliando a relação com o poder, tanto como você usa quanto os outros exercem sobre você. Então, isso pode levar aí a se libertar de situações e reconhecer onde que você excedeu o seu poder, tá bom? Em detrimento do outro, né? Então, os países, por exemplo, né, na astrologia mundial, a gente vê que está tendo claramente esse abuso de poder por parte dos que têm poder, né? Então a gente tem que fazer o quê? Transformação e liberação. Plutão retrógrado incentiva a gente a desfazer do que não serve mais, né? É o descarregar, esquece, acaba, fim, terminou, finalizou, né? Isso pode também incluir padrões antigos relacionados a tóxicos, relacionamentos tóxicos, por exemplo, coisas que traz toxicidade para nossa vida, aquilo que faz mal, joga fora, não te serve mais, acaba, tchau, acabou. Crenças desatualizadas, caminhos profissionais que não se alinham mais com o seu propósito de alma, relacionamentos, às vezes até você ali tendo controle ou você é controlado, deixar ir para dar o espaço para algo novo e mais autêntico. Verdades ocultas reveladas, segredos ou questões há muito tempo enterradas, seja pessoais ou coletivas, podem vir à tona durante esse período. Então, isso pode ser um choque. É uma última análise para a maior clareza e compreensão, tá? Então, revisitar o passado, emoções antigas, histórias ou pontos de dor que podem ressurgir, oferecendo uma oportunidade de resolução e encerramento. Temas de palavra-chave, por exemplo, para a gente trabalhar esse Plutão retrógrado. Poder e controle, examinar onde você busca ter o controle, aonde você se sente controlado, né? Como e quais as dinâmicas de poder se manifestam em seus relacionamentos, seja românticos, seja profissionais, seja familiares, tá bom? Cicatrizar esta ferida. Autenticidade é um período que apoia uma jornada em direção a algo mais autêntico, a uma verdade, removendo o que é inautêntico, inverdade, o que não está mais alinhado com o seu verdadeiro ser. Então, o renascimento e regeneração, embora seja desafiador, com Plutão retrógrado, é a última análise sobre a transformação profunda. É uma morte metafísica que permite que uma versão mais forte e verdadeira de si mesmo possa emergir, tá bom? Então aqui a dica é abraçar a introspecção, reservar um tempo para autorreflexão diária, terapia. Seja honesta com você mesmo, honesto com você mesmo, confrontar verdades desconfortáveis sobre você e seus relacionamentos. Libere e deixe ir. Identifique o que você precisa liberar para seguir em frente. Praticar o autocuidado, o trabalho emocional profundo pode ser desgastante, então priorizar o seu bem-estar, tá? Então, atualmente, Plutão está retrógrado desde 4 de maio de 2025 e vai permanecer movimento aí até 13 de outubro de 2025. Né? O Plutão retrógrado não é um período a ser temido, mas sim uma oportunidade, um profundo crescimento pessoal de transformação. É o momento para ir para dentro, fazer o necessário, né, trabalho da sombra e emergir alinhado com o seu verdadeiro eu. Vale lembrar que quando a gente está falando Plutão, Escorpião, a gente renasce das cinzas, né? A gente morre para uma situação para renascer para algo mais forte, tá? Então uma folha cai, morre e nasce uma nova, uma folha verde novinha em folha. Então é preciso passar por essas transições da vida, tá bom? Espero que vocês gostem, deixe o seu like. Caso vocês queiram fazer consulta, eu faço tela de gravação, tá? Em torno de análise de 1 hora por cada mapa, né? Seja Revolução Solar e seja mapa astral, eu faço gravação de tela. Eu vou deixar o link, o meu contato aí, caso vocês queiram que eu mande aí para vocês aí essa análise
referente ao mapa astral ou revolução solar, tá bom? Eu faço revolução solar e trânsito, tá? Que eu acho que um completa o outro, já fica mais completo, tá? Espero que vocês gostem. Deixe o seu comentário, o que, que você acha, como esses planetas retrógrados estão interferindo na sua vida, estão transformando e ressignificando a sua vida, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.